Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos estudando o livro dos Salmos. É o nosso programa Caminhando no livro dos Salmos. Hoje nós veremos o Salmo de número 15, as características de um verdadeiro cristão. Fique aí conosco. O Salmo de número 15 é um salmo de Davi e provavelmente foi escrito naquele momento em que Davi, para trazer a Arca da Aliança a Jerusalém, ele faz um carro de boi e enquanto o boi caminhava tudo ia bem, mas o boi tropeçou e para não cair a arca, Uzá, um dos servos de Davi, segurou a arca e ao segurar ele vem a morrer fulminado, na presença de Deus. Esse foi um momento difícil para Davi, onde Davi não consegue entender como pode, ele com tanta boa intenção, ainda assim não conseguiu agradar a Deus e o seu amigo Uzá para segurar a arca de novo, para fazer uma boa intenção, ainda assim ele foi morto da maneira como foi. Mas é interessante porque Davi depois vai aprender que para levar a Arca da Aliança era necessário apenas os levitas segurando na parte certa da arca. Existia todo um ritual, toda uma prescrição bíblica. Na palavra de Deus existiam as ordens corretas para que essa arca fosse levada. E Davi então faz uma pergunta, ou duas perguntas. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha só, quem é, Senhor, que tem capacidade, que tem condições de morar na tua presença tão santa, tão maravilhosa, tão perfeita? E a resposta vem a partir do verso 2, onde ele vai demonstrar qual deve ser a atitude, as marcas, as características do verdadeiro crente, naquele que confia em Deus, naquele que vive na presença de Deus. E a descrição dele é de alguém que vive na perfeição de Deus ou procura viver de acordo com a vontade de Deus. Olha só o verso 2. O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. As características: viver na integridade. É alguém que vive de maneira íntegra, perfeita, andando retamente no caminho do Senhor. Ele pratica justiça, ele não anda em caminhos tortuosos, mas ele é justo e pratica justiça. De coração fala a verdade. Olha só, ele não somente fala a verdade, mas essa verdade está no fundo do seu coração. Ele ama a verdade e tudo que ele faz e fala é de acordo com a verdade. Verso 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Mais algumas características: ele não difama as pessoas com a sua própria boca, ele não faz mal às pessoas, ele nem lança injúria, injustiça contra o seu vizinho. Verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. É aquele que não ama, aquele que é desprezível, aquele que anda em desacordo com a vontade de Deus. Pelo contrário, ele honra aqueles que temem ao Senhor. Ele respeita, ele ama os que temem ao Senhor, jura com dano próprio e ainda assim ele não vai se retratar. É alguém de palavra que vai fazer aquilo que tanto prometeu fazer. É isso que o salmista aponta. E no verso 5, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Ou seja, aquele que não empresta o dinheiro para o seu irmão, cobrando juros, e nem aceita suborno contra aquele que é inocente. Esse tem a característica exata para morar na presença de Deus. Quem habitará no seu tabernáculo vai habitar com Deus. Quem há de morar no seu santo monte? As expressões aqui são interessantes e lembram o período lá do deserto, quando Deus falava com Moisés no Monte Santo,
lá onde a glória de Deus era manifesta de uma maneira maravilhosa, e essa glória veio para dentro do tabernáculo. A Shekinah, a luz da glória de Deus, penetrou no tabernáculo. Também Davi poderia estar aqui se referindo ao santo monte, o monte de Sião, onde ele queria trazer a arca e até ali construir um templo de adoração ao Senhor. Quando você olha essas características deixadas por Davi, você encontra que não é possível acharmos alguém, um ser humano, que cumpra todas essas recomendações de maneira tão amorosa, de maneira tão perfeita e íntegra na presença de Deus. Então a confiança de Davi não está em homens, não está nele próprio, não está no seu exemplo, e ele coloca-se aqui como alguém que errou ao construir aquele carro de boi, mas a confiança dele está na fidelidade de Deus. Por isso ele vai iniciar dizendo: quem Senhor, quem Yahvé, o único que tem condições de se manter perfeito, de se manter totalmente santo, é o próprio Deus. Na verdade, Davi está aqui apontando para o próprio Messias, para aquele que viria e andaria de maneira perfeita, reta, e que agradaria a Deus em todas as questões. Essa é a figura, o justo, o íntegro aqui é do próprio Cristo, a figura do próprio Cristo. Tudo o que ele fazia era por amor a Deus, por andar na presença de Deus. Ele jamais se desviou, ele jamais falou mal de alguém, ele jamais difamou alguém, ele jamais usou a sua língua de maneira mentirosa. Sempre falou a verdade, ele é a própria verdade. Nenhuma injustiça Jesus cometeu. E é isso que a gente tem que entender, que mesmo quando nós não conseguimos ser tão perfeitos quanto gostaríamos, o alvo do cristão é tentar andar de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus, agradando a Deus, amando aqueles que são de Deus. Mas mesmo quando nós não conseguirmos, como Davi não conseguiu, confie na fidelidade de Deus, confie na fidelidade do seu Cristo. Ele é o nosso representante, ele venceu e com ele nós também conseguimos andar em santidade. E essas marcas de Cristo precisam a cada dia penetrar no nosso coração, na nossa mente e nas nossas atitudes. Que em tudo Deus nos dê a graça de vivermos de acordo com a sua vontade. Deus assim abençoe a sua vida e que você prossiga para o alvo, para parecer cada dia mais com Jesus, procurando andar na santidade de Deus, entendendo que mesmo quando falharmos, nós temos um representante que não falhou, que até o fim obedeceu, honrou a Deus e nele nós confiamos totalmente. Deus assim abençoe a sua vida e a sua família, em nome do nosso representante Jesus.